Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada de um material bem interessante. Ele examina uma personagem que muita gente conhece, a Cersei Lannister, mas por um ângulo específico. A estratégia de poder que basicamente se apoia em criar e manter a dependência dos outros. O texto que a gente tem aqui se chama Cersei Lannister, a estratégia da dependência no poder. E a tese central dele é forte, né? Diz que ela personifica a ideia de que a autoridade de verdade não vem de respeito ou, sei lá, gratidão, mas de manter os outros de forma calculada dependentes. Então, a nossa ideia aqui é destrinchar um pouco essa estratégia, como o texto apresenta, como funciona, como a Cersei aplica isso e, acho que o mais crucial, quais são os riscos, os limites que a própria análise aponta. Vamos mergulhar nisso? O ponto de partida já é direto ao ponto, né? A gratidão é frágil, quase inútil no jogo do poder, segundo essa visão. Já a esperança de um favor futuro, isso sim manteria as pessoas quietinhas, submissas. Como é que essa ideia é desenvolvida para ser sem no material? Olha, o fascinante é que a análise não diz só que ela entende isso. Diz que ela opera assim, tipo, por instinto, sabe? Para ela, de acordo com essa leitura, aliados não vêm de lealdade, de admiração mútua. Eles são mantidos por necessidade, pura e simples. A gratidão, isso é visto como algo totalmente volátil. Se esquece fácil. Então, a estratégia é trocar uma coisa pela outra, tirar a gratidão, que olha para o passado, e colocar a esperança, que foca no futuro. Exatamente. A ideia é essa substituição ativa. Enquanto alguém ainda precisa dela, seja por grana, proteção, influência, o que for a posição dela naquela relação, tá, digamos, segura. O problema começa quando a pessoa não precisa mais. Aí a aliança balança. Então, não é só criar a dependência uma vez. Tem que ficar, cultivando, mantendo essa necessidade sempre viva. Isso tem que manter acesa. Porque, para essa lógica de poder que o texto descreve, a estima, a lealdade, elas meio que evaporam junto com a necessidade. A pessoa que antes implorava ajuda, de repente fica indiferente. Ou pior, né? Vira até hostil quando não precisa mais. Por isso que manter essa dependência é tão crucial. Não é um ato isolado, é um processo contínuo. É gerenciar a necessidade do outro. Nossa, isso parece exigir uma habilidade de manipulação quase artística, né? O texto que a gente está vendo usa alguma imagem, alguma metáfora para ilustrar essa coisa de manter a dependência sempre ali, sem nunca resolver de vez? Lembro de ter lido algo sobre uma fonte. Usa sim. E é uma metáfora bem visual, eu acho. Descreve que a Cersei, para essa análise, domina essa arte. A arte de conservar a dependência sem nunca satisfazer a pessoa por completo. A comparação é essa mesmo, como uma fonte que dá água suficiente para matar a sede momentânea, mas nunca para saciar por inteiro. É forte, né? Muito forte. Sugere um controle muito preciso, quase mesquinho talvez, calculado para manter as pessoas ali presas numa teia invisível de precisar dela, sabe? Uma fonte que nunca sacia. É um jeito de fazer a pessoa voltar sempre, né? Sempre esperando o próximo gole. Isso evita que a pessoa se sinta quite, tipo, ok, recebi o que precisava, tô livre. Exatamente. O objetivo segundo essa interpretação é esse: garantir que a gratidão, se é que ela chega a existir, não morra no esquecimento, ou pior, que não vire ressentimento porque a pessoa se sentiu totalmente usada. Então ela troca isso pela esperança constante de um benefício futuro. Mantém o vínculo ativo. A análise também fala de outra imagem forte, a da laranja espremida. Laranja espremida, como assim? O que isso quer dizer? Essa imagem ilustra o que a Cersei evita fazer, ou pelo menos o que ela tenta evitar. Ela se antecipa, sabe? Ela manipula as coisas para que os outros continuem precisando dela, antes de se sentirem completamente usados, espremidos até o bagaço, e aí descartáveis. Ah, entendi. Como uma laranja, depois que você tirou todo o suco, ela não deixa chegar nesse ponto, porque aí a pessoa não precisaria mais dela. E nesse momento, a pessoa se tornaria inútil para os planos dela. Ou, pior ainda, poderia se voltar contra ela, justamente por se sentir explorada e descartada. É tipo uma gestão proativa da necessidade do outro. Faz sentido.
Uma estratégia muito focada no controle e manter as rédeas bem curtas mesmo. Mas aí vem um ponto que a análise levanta e que me parece crucial. Essa estratégia pode parecer eficaz, né? Pelo menos no curto prazo, mas ela tem riscos enormes. Onde exatamente o texto diz que a Cersei erra? Onde ela pisa na bola ao aplicar esse método? É bem aqui que a análise traz um alerta fundamental. Quase uma regra de ouro para quem usa essa estratégia. Não levar a dependência ao extremo, deixando o mal tornar-se incurável apenas para proveito próprio. E o texto é bem categórico nisso. A Cersei ignora essa lição várias vezes. Ignora. Repetidamente. Parece que ela tem uma dificuldade, segundo essa visão, de ver os limites, sabe? De saber a hora de parar. E como é que esse levar ao extremo acontece na prática? O que rola quando ela ignora esse aviso? Bom, a ânsia dela por controle total, por subjugar todo mundo completamente, leva ela a exageros. Por exemplo, quando ela manipula alianças de um jeito muito brutal, ou destrói rivais sem dó nem piedade. Mesmo quando talvez fosse possível só subjugar, manter sob controle, mas sem destruir tudo. Agindo assim, ela acaba, e isso é um paradoxo, né? Ela acaba minando as próprias bases que sustentam a influência dela a longo prazo. Como assim? Destruindo as próprias bases? Pensa comigo, cada ato extremo que ela faz para consolidar o poder agora pode, na verdade, fragilizar a posição dela lá na frente. E isso pode acontecer de várias formas que a análise sugere, né? Ela pode destruir a confiança de um jeito que nem futuros aliados queiram chegar perto. Ou pode eliminar pessoas que, mesmo sendo rivais, tinham lá seu papel no sistema, um papel que, indiretamente, ela precisava para navegar. Ou, simplesmente, ela cria um nível de medo, de ressentimento tão profundo, que isso vira uma força que desestabiliza tudo por si só. Então, ao tentar controlar tudo de forma tão implacável, ela acaba perdendo o controle das consequências que ela não previu. É isso. Exatamente isso. Ela parece não calcular bem o efeito dominó das ações mais drásticas dela. A análise sugere que nessa busca por eliminar qualquer ameaça, qualquer dependência dela em relação aos outros, ela acaba destruindo recursos, relacionamentos, até a estabilidade do sistema que, no fim das contas, beneficiava a própria posição dela. É quase uma autossabotagem, né? Movida por paranoia e por essa sede de poder sem limites. E quais são as consequências diretas disso para o poder dela? Como é que o texto descreve o tipo de poder que surge dessa abordagem levada ao extremo? O resultado que a análise pinta é bem sombrio, na verdade. O reinado dela, ou a esfera de influência dela, vira um castelo erguido sobre medo e desconfiança. Nossa. É uma imagem forte, uma estrutura que pode até parecer imponente por fora, sabe? Forte, mas que o texto descreve como sendo, na essência, frágil diante do tempo. Tão frágil nessa visão. Porque o medo, veja bem, ele pode garantir obediência, por um tempo. Mas é uma base muito ruim para a lealdade de verdade ou para a estabilidade a longo prazo. A análise sugere que um poder baseado principalmente no medo exige vigilância constante, 24 horas por dia. Isso consome recursos enormes para manter a repressão e não inspira ninguém a colaborar de verdade por vontade própria ou a ter iniciativa. As pessoas obedecem porque têm medo do que acontecer se desobedecerem, não porque acreditam na líder ou respeito à liderança. E isso cria um ambiente perfeito para traição, para conspiração nas sombras, né? É um poder que tende a se consumir, a isolar quem está no comando e a deixar essa pessoa muito vulnerável a qualquer choque, qualquer mudança repentina. Entendi. É um poder que não se sustenta sozinho organicamente, precisa ser imposto o tempo todo, pela força ou pela ameaça. Mas olha só, apesar de todos esses erros que a gente falou, dessa fragilidade toda que vem do exagero, a análise ainda conclui que a Cersei é uma encarnação perfeita dessa estratégia de dependência. Isso não soa meio contraditório? É um ponto interessante, né? Mas a análise parece argumentar que não é contraditório. A perfeição aqui não estaria no sucesso final dela ou na sustentabilidade do poder, mas na pureza com que ela encarna a essência daquele ensinamento central. A essência de que o poder vem da dependência? Exato.
O poder que se apoia não na admiração, nem na gratidão pelo que passou, mas na dependência viva constante dos outros. Mesmo com os erros fatais dela, a forma como ela parece entender instintivamente e aplicar esse princípio, a necessidade como ferramenta de controle, é vista como exemplar dessa abordagem específica. Ela leva a estratégia às últimas consequências. E é justamente nesse exagero que a análise encontra a ilustração perfeita, tanto da eficácia temporária do método, quanto dos perigos que vêm junto. Então ela é o exemplo perfeito justamente porque mostra os dois lados da moeda, o potencial e a armadilha da estratégia. A história dela, vista por essa lente da análise, seria tipo um estudo de caso completo, com os acertos e os erros catastróficos. Exatamente. A jornada dela, interpretada nesse texto, funciona como um laboratório, onde essa teoria do poder pela dependência é testada na prática. Mostra como manter a necessidade do outro pode ser, sim, uma refinada arma no jogo do poder. Mas também expõe de forma brutal até o que acontece quando se abandona a moderação, quando a estratégia vira um fim em si mesma, sabe? Desconectada de qualquer objetivo maior, de sustentabilidade. Ela ilustra a teoria na prática, com toda a complexidade e com os resultados que muitas vezes são trágicos. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, o que essa análise da Cersei diz sobre a natureza do poder em si, ou pelo menos sobre uma visão bem particular do poder? Acho que a análise usa a Cersei para ilustrar uma visão bem pragmática mesmo, talvez até um pouco cínica, né? Sobre como o poder muitas vezes funciona nas relações humanas, principalmente em ambientes muito competitivos. A lição implícita ali é que, nesse jogo, talvez seja mais seguro, mais eficaz, fazer com que os outros precisem de você, do que ficar esperando ou confiando que eles vão te agradecer ou que vão ser leais por outros motivos. Uma lição dura. Sugere que essa é uma sabedoria política meio crua, aprendida na experiência do poder. E a Cersei seria a personificação dessa lógica, ainda que, claro, levada a um extremo distorcido pelas ambições e falhas de caráter dela. É uma visão que claramente privilegia o cálculo, a manipulação da necessidade, em vez da construção de laços baseados em confiança ou valores compartilhados. É sem dúvida uma perspectiva bem implacável sobre as dinâmicas de poder. E usar uma figura tão conhecida, né, da cultura pop para dissecar essa estratégia específica da dependência deixa a análise muito viva, muito palpável. A gente viu como o texto descreve esse cultivo da necessidade como ferramenta, mas também o alerta constante sobre o risco de passar da linha, onde o controle vira autodestruição. De fato. A análise deixa a gente com essa ideia bem clara de que gerenciar a necessidade do outro é uma arte complicada, cheia de nuances, cheia de perigos nesse tabuleiro do poder. Exige não só a habilidade de criar e manter a dependência, mas também a sabedoria, talvez até uma certa autolimitação, para não exagerar na dose. E é justamente nessa moderação, nessa compreensão dos limites, que a personagem, segundo a análise, falha de forma espetacular. Isso leva a gente a pensar um pouco além, né? O texto foca muito na dependência que é criada ativamente, manipulada por quem está no poder, como no caso da Cersei, que foi analisado. Mas pensando um pouco fora do material específico que a gente discutiu, até que ponto a simples percepção de dependência, mesmo quando não é totalmente arquitetada por alguém, acaba moldando as relações de poder que a gente observa ou vive no dia a dia, seja no trabalho, na política ou até em relações pessoais mesmo. Fica aí uma reflexão, né?